Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. E olha só, esse é um programa especial, porque nós vamos repercutir aqui no programa as experiências vividas no Trombetas e Festas, esse evento maravilhoso que nós tivemos no último domingo, dia 26 de novembro, e que foi transmitido para todo o planeta. Eu sei que você acompanhou, e se não acompanhou, olha só, vai lá, entra no nosso canal no YouTube, porque você tem como assistir, você tem como acessar lá pelo link, né, o banner que está lá do programa, do projeto, né, desse evento Trombetas e Festas 3. E nós estamos aqui glorificando ao Senhor por aquilo que vivemos e compartilhando junto com os jovens aquelas experiências e algumas perguntas que os jovens vão fazer aqui e que vão trazer para nós aqui algumas informações e, eventualmente, tirar até alguma dúvida que você tenha acerca do programa, ou acerca do evento Trombetas e Festas. E, como eu disse, essa é uma edição especial do programa Os Dias da Minha Mocidade, e agora você vai ver quem são aqueles que estamos aqui no estúdio. Veio para essa câmera aqui, olha só, nós estamos com um grupo de jovens aqui ao meu lado esquerdo e um grupo de pastores aqui do meu lado direito, que você já conhece, e que vão falar um pouco sobre esse evento. Eu vou começar cumprimentando os pastores, pastor Gilson Souza, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor a todos os irmãos, a paz do Senhor aos nossos ouvintes. Amém. Pastor Luiz Eugênio, paz do Senhor Luiz. Paz do Senhor aos irmãos que estão conosco nesse evento aí, desse momento, né? Desse momento profético, amém. Pastor Alexandre Brasil, paz do Senhor. Paz do Senhor Josias, paz do Senhor a todos aí. Estamos mais uma vez aqui nessa alegria de participar de mais um programa da Rádio Manaim, que é importante, né? Amém. Hoje eu estou sem o apoio da Andréia, da minha colega Andréia, como eu gosto de chamar, mas nós estamos com um grupo de jovens aqui. À minha esquerda, Karina está ali. Karina, paz do Senhor, tudo bem? A nossa irmã Nínive, paz do Senhor, tá bem? Eu peço para vocês falarem no microfone, tá? Isso, pronto, tá bom. E também o Henrique e o Rafael Lemos. Paz do Senhor a todos. Bom, vamos lá. A gente vai começar aqui e a gente vai começar abordando, como nós falamos, o assunto desse programa especial é o Trombetas e Festas, né? O evento Trombetas e Festas que aconteceu, que foi visto em todo o mundo. Esse programa, a gente fala programa porque o evento foi transmitido via satélite, foi transmitido pela internet, foi transmitido por TV aberta, foi transmitido por diversas mídias, né? A gente chama de multiplataformas, seja digital, online, offline. A imprensa esteve presente, deu total cobertura do evento. Essa semana estão saindo diversas matérias acerca do evento, inclusive eu já quero dizer no começo aqui agora para você, próximo sábado agora, deixa eu falar para essa câmera aqui, próximo sábado agora, no dia 2 de dezembro, à 1h da tarde, nós teremos a retransmissão do Trombetas e Festas pela Band, pela Rede Bandeirantes de televisão, para o Brasil inteiro. E você que não assistiu, assista. Você que assistiu, assista de novo. Aliás, as coisas da obra, da palavra, do Espírito Santo, elas são maravilhosas, porque a palavra é viva. E às vezes a gente ouve a mesma mensagem 2, 3, 4, 5 vezes e sempre o Espírito Santo revela alguma coisa nova. Então, mais uma oportunidade e uma oportunidade para você evangelizar. Você, jovem, alguém da sua família não pôde assistir no dia, não teve condição de estar na igreja, não pôde assistir pelo YouTube. Olha só, avisa, sábado que vem agora, 2h da tarde, 1h da tarde, a partir da 1h da tarde, sábado dia 2, a partir da 1h da tarde, pela Rede Bandeirantes de televisão, para todo o Brasil, retransmissão na íntegra do Trombetas e Festas, tá bom? Está aí dado o aviso. Vamos lá, vamos voltar aqui e nós vamos passar a palavra agora para os jovens, né? Esse programa ele é especial, como eu falei, por conta da estrutura, a presença de um grupo maior de pastores, né, aqui, e a gente vai conversar, vamos bater um papo, os pastores vão interagir, né? As perguntas serão direcionadas a um dos pastores, mas os demais vão poder complementar. E eu vou passar a palavra para a Nínive para ela fazer a primeira pergunta. Nínive, a paz do Senhor. Você já esteve aqui conosco, né? Mas se apresente, que igreja que você é, quem é o seu pastor e pode direcionar a pergunta a um dos pastores. Amém. Pai do Senhor, pastores. Pai do Senhor, irmãos. Eu sou da Igreja da Enseada do Suado, pastor Sérgio Souza. E a primeira pergunta que nós vamos fazer
é sobre o nome do evento. Então, pastor Josias, por que trombetas e festas? Muito bem, Nínive, eu passei a palavra para você, você me devolveu já, Cíntia, queima-roupa, tá certo, mas é assim mesmo. Nós estamos aqui para isso. Bom, vamos lá. Existem aspectos que associam esses dois nomes, trombetas e festas, e esses aspectos para nós têm um reflexo eminentemente profético, né? Primeiro, trombetas. Qual era o objetivo da trombeta na época, por exemplo, de Jesus ou na época do Velho Testamento, enfim? Qual era o objetivo da trombeta? Naquela época a gente não tinha telefone celular, eles não tinham, né, telefone celular, não tinham equipamentos de comunicação que nós temos hoje. E a maneira de comunicação, sobretudo à distância, era através de trombetas. Então você imagina o seguinte, as cidades eram cercadas e as pessoas moravam nas cidades e trabalhavam no campo. A sociedade era basicamente agropastoril. Então as pessoas trabalhavam na colheita, trabalhavam cuidando dos rebanhos, né, fora da cidade. E dentro da cidade elas estavam guardadas, protegidas pelos muros da cidade. Então haviam aqueles atalaias, que eram soldados que ficavam em lugares estratégicos, examinando e observando tudo que acontecia na região, né, de longe, se vinha algum exército, alguma situação de risco para a cidade, eventualmente, aqui eu estou conjecturando, alguma tempestade que se aproximasse, enfim, qualquer situação. A maneira como as pessoas eram alertadas daquele momento era através de trombetas. Uma dessas situações era quando havia alguma ação real, quando havia o rei, ele vinha para trazer uma informação, ou quando voltava de uma batalha, né, vencedor, né, de longe se via ali as bandeiras dos exércitos, né, as flâmulas que estavam acima, os estandartes. Então havia o toque da trombeta, haviam toques de trombeta, e cada toque era um sinal, era um aviso, e as pessoas precisavam entender o que aquele toque significava, para virem para a cidade. Seja para se preservarem, seja para se protegerem, seja para receber o rei, seja para qualquer coisa que era necessário que eles estivessem na cidade. Então, a trombeta ela tem esse objetivo de alertar de alguma coisa que está por acontecer. Então, esse foi um dos objetivos do evento. E festas, porque, do ponto de vista da história de Israel, desde a saída do Egito e ao longo da caminhada no deserto, Deus estabeleceu uma sequência de festas para Israel, né? Inclusive, o pastor Gilson gravou conosco aqui, né, sobre as 7 festas, descrevendo as 7 festas de Israel. Está lá no Conversas Bíblicas, quem quiser vai lá, que está lá no nosso canal no YouTube. Então, a festa era um momento de reunião, era um momento... E nós sabemos que a igreja ela está sendo preparada para uma grande festa, não? Ela está preparada para uma grande festa. O momento do arrebatamento da igreja é esse momento onde a trombeta soa, a trombeta toca, o alerta, o sinal para uma grande festa, que é quando a igreja se reúne. Nas festas de Israel, inclusive, o povo de Israel vinha para Jerusalém, muitas delas se reuniam em Jerusalém, todos para participar dessa festa. Por isso, trombetas e festas. Amém? Não sei se os companheiros têm alguma... É só lembrar que a festa ela começa no dia que nós aceitamos Jesus como Salvador. Glória a Deus. E tem aquele hino que nós cantamos, diz, canta meu povo, que a festa não vai acabar. É isso. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Então nós temos o quê? Nós temos uma festa constante. E nós queremos que quem não está na festa entre também. Por isso que essa proclamação, trombeta, você vai proclamar, você vai anunciar, vai dizer ao mundo o seguinte, olha, tem uma festa. E você é convidado para a festa, você está sendo chamado para a festa. A festa é para você também, não é só para nós, não. E o Senhor está dizendo, forçar e entrar, para que minha casa se enche. Então, tudo está preparado. Tudo preparado. É uma festa a celebrar. Tem outro hino que nós cantamos também, que é uma festa a celebrar. Você vê que os nossos louvores, eles sempre proclamam essa festa. Isso. A igreja é festiva. É bem-aventurado o povo, né, que conhece o som festivo. Então, nós vivemos em festa. Então, quando nós falamos um anúncio... O mundo fala assim, mas é trombeta e festa? A pessoa fica pensando, trombeta, apocalipse, que medo, que pavor. Não, nós estamos chamando para uma festa. A festa é para todos. Você tem um refúgio. Enquanto o mundo se apavora com as coisas, nós não, nós nos alegramos na bênção, porque isso aqui é uma festa. Então o mundo tem que ter essa consciência. Há uma festa. Glória a Deus. E a festa, estamos nela e você entra também. Lembrar que a palavra de Deus fala sobre a festa e também fala sobre a trombeta. Se houver o sonido incerto, quem vai preparar para... Então nós estamos aqui,
esse momento festivo, né? Israel gostava muito de uma festa, nós gostamos também de festa, né? Nossos cultos são sempre festivos, porque é sempre culto de glorificação, né? Agora, a questão, o sonido certo, existia cada tipo de sonido para tipo de situação, né? Então, nós, esse despertar, esse alerta, esse tocar dessa trombeta, nós estamos exatamente usando os termos bíblicos para alertar o mundo para o momento que nós vivemos, né? Então, é como se estivesse tocando no sonido certo, que é o sonido bíblico, né? O que a Bíblia fala sobre esse momento profético do mundo, né? Ok. Mais alguma contribuição? Nínive está satisfeita? Oh, glória a Deus, tá respondido, Amém. super respondido. Karina também tem uma pergunta. Isso, vamos lá, Karina, agora é com você. Pai do Senhor, pastores, meu nome é Karina, sou da Igreja de Barro Vermelho, aqui em Vitória, Ministério do Pastor Alexandre Brasil. É muita alegria estar sentada aqui, muitas vezes eu fico escondidinha, às vezes, aqui Nos bastidores da produção. Nos bastidores da produção do programa. E, pastor Luiz Eugênio, queria fazer uma pergunta para que sanasse qualquer dúvida em relação ao evento Trombetas e Festas. O objetivo, ele foi para proclamar uma religião? De forma alguma, né? Esse evento, o objetivo principal é proclamar o momento histórico que o mundo vive e profético, e não proclamar nossas doutrinas, a religião, nada disso. Nós queremos, exatamente como falamos no início aqui, deixar um alerta para o mundo, o que está acontecendo no mundo, muitas perguntas, o homem vive diante de muitos questionamentos, né? O pastor Gideon sempre fala que o homem pergunta, é a pergunta do ser humano, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. O ser humano fica com muitos questionamentos. Então, nossa palavra é o despertar para o momento que o mundo vive. E as pessoas vivem com muitas dúvidas, muitos questionamentos. Então, a nossa palavra é somente se situando no momento profético que o mundo vive, a situação do mundo atual, de acordo com a Bíblia, para que o homem entenda que tudo que está acontecendo tem uma previsão bíblica. Então, entendendo isso, muitos vão ficar até mais, como disse o Alexandre Brasil, né? Não é para assustar ninguém, é somente para lembrar a você que está conosco que é uma esperança. A esperança está na palavra de Deus, né? Para a sua vida, para o seu futuro. Isso aí. Glória a Jesus. Amém. É interessante, Luiz, que tem até crente, ou tem crente que até tem medo do Apocalipse, lê o livro do Apocalipse, né? Quando se fala do livro do Apocalipse, fica assustado, fica com medo. Para nós é festa, é alegria, né? Não só o livro do Apocalipse, mas qualquer abordagem da palavra sobre o arrebatamento da igreja, sobre o encontro da igreja com o Senhor. Né? Para nós é festa, e o objetivo da mensagem é exatamente fazer, e o Alexandre acabou de dizer isso, né? Com que para quem está assistindo também se torne uma festa. E não é proclamar nenhuma religião, porque tanto é que na própria mensagem o resultado que as religiões têm dado ao mundo não é nada satisfatório. Ou se tem uma palavra viva, uma palavra verdadeira, uma palavra da fé, temperada, ou seja, a palavra temperada com a fé, que atinge o coração do homem, esse que é o nosso propósito. Se fosse religião, aí seria nós estaríamos equivalendo ao que o mundo tem se decepcionado com ela. Então, exatamente, porque o nosso objetivo é exatamente, nós vivemos um momento em que o que os profetas previram na palavra, Jesus deixou a palavra sobre o momento que nós vivíamos, os apóstolos, a igreja está anunciando isso. Então, é o avisar o momento que se aproxima do arrebatamento da igreja, né? É o avisar para esse momento que eles estão vivendo, um momento que se aproxima, nesse grande momento, né? Para que todos possam participar dessa festa, né? Amém. Glória a Jesus. Karina, está satisfeita? Muito obrigada, pastores. Amém. Vamos agora passar a palavra para o Henrique, que vai fazer mais uma pergunta. Henrique, é paz do Senhor, por gentileza, de que igreja que você é? Paz do Senhor, sou da igreja de Pé da Costa 4, Ministério do Pastor Diniz. Isso. E entrando, inclusive, no que o pastor Alexandre falou sobre muitas pessoas que não entendem, têm medo do Apocalipse, não sabem o que significa essa palavra. Outro termo que foi também muito utilizado, que as pessoas não conhecem, é o termo marcadores proféticos. Eu queria saber o que significa esse termo, qual a importância desses marcadores proféticos, não só para a igreja, mas também para o mundo. Alexandre, você pode responder? Vamos lá, marcadores proféticos. Quando você fala marcador, você fala de marcos, ou seja, aquele que você define. Você fez ali como se você erguesse um monumento definindo aquele acontecimento. Então, você tem vários acontecimentos na história do homem que marcou. O homem foi marcado ao longo da sua história por acontecimentos extraordinários,
alguns tão extraordinários, que são o mais extraordinário de todos, o nascimento de Jesus. Dividiu no Ocidente o calendário em antes e depois de Cristo. Você vê, foi um marco, isso que ele marcou. Como você vê assim, outros marcos dentro da história do homem, quando a queda da Bastilha, né? Aí você inaugurou a Idade Contemporânea, não é isso mesmo? O fim da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea. E fatores na história do homem que marcaram. Impérios são marcos. Profeticamente, nós temos os marcos também. São fatos, acontecimentos profetizados na palavra que aconteceram, que marcou uma igreja profética, uma igreja fiel, uma igreja atenta. Porque quando você vê assim, por que os marcadores proféticos diz respeito à igreja e não diz respeito ao mundo? Porque o mundo, ele se afeiçoa à história, aquilo que define a história dele, o que acaba aqui. A igreja, ela define, ela vê os marcos, o acontecimento definidos naquilo que marca os passos dela para a eternidade, para o fim de todas as coisas. Então nós vemos aqui quantos fatos ocorreram na história do homem, profetizados na palavra, que a igreja identifica esse momento, identifica esses atos, esses fatos e marca. E nós vamos percebendo nisso os acontecimentos daquilo que se aproxima para um grande acontecimento que vai ser o mais importante de todos para nós, quer dizer, de tantos outros, é o mais importante de todos. Você não pode qualificar cada um como mais importante que outros, mas é aquilo que nós mais aguardamos. E às vezes, mas qual que é importante, o arrebatamento da igreja ou o nascimento de Jesus? Ambos têm a importância dele no tempo que se aguardava. Nós aguardamos hoje o quê? O arrebatamento da igreja. O que está marcando profeticamente o tempo que identifica que nós estamos chegando a isso? As profecias que se cumpriram. Cada uma que se cumpriu, cada fato que aconteceu, que nós identificamos na palavra. Às vezes pensam, porque o livro do Apocalipse... Não, Apocalipse, por excelência, é um livro de revelações. O próprio nome dele chama revelação, profecia. Mas toda a palavra é profética. Você não qualifica o livro de Gênesis menos profético do que Apocalipse, porque tudo ali é profetizado, tudo é profético. E todos os acontecimentos, a igreja vai marcando, a igreja confere. Nós vemos que o servo de Deus sempre está atento a todas as coisas, ele não é descuidado. A Bíblia diz, estáis sempre vós, pois, apercebidos. A igreja tem que estar percebendo. Se você não percebe os tempos, as estações, profeticamente, você está fora do contexto profético também. Então, você tem que estar integrado no corpo, na igreja, identificando como que nós estamos, o momento que vivemos e como que nós estamos prontos, preparados para o que vai acontecer. A igreja, só para ilustrar a posição da igreja, quando o nascimento de Jesus... Quando nasceu, havia marcos proféticos que identificou para quem vivia na época que o nascimento de Jesus era próximo. Aí nós vemos o quê? Quando foi Simeão mesmo, que estava no templo, quem apresentou Jesus foi Simeão? Foi isso mesmo? Foi... Não. Simeão pegou Jesus. Pegou Jesus. Pegou Jesus. Braços, né? Então ele falou assim, despede o teu servo, porque havia uma profecia que ele não morreria antes de ver o Salvador. Quer dizer, se eu tenho uma profecia que eu não vou morrer antes de ver o Salvador, isso evidencia que está próximo o instante do Salvador nascer. Quando os pastores guardavam o rebanho, eles ouviram alguma coisa, foi anunciado. Nós vamos aonde? Vamos a Belém. Olha só, eles estavam atentos naquele momento. Havia um povo preparado. Era Israel inteiro? Não, havia um povo fiel. É o mundo todo que está preparado hoje? Não, existe um povo fiel. Um povo que está vendo os marcadores proféticos, está atento, que vai acontecer em qualquer momento. Nós vamos parar de conversar aqui e vamos estar dando glória a Deus na eternidade. Amém. É isso que nós queremos. Glória a Jesus. Agora, eu queria completar essa pergunta, Alexandre e os demais, porque você falou sobre o mundo que tem na história os seus marcadores, né? Você faz as datações ou as eras, as épocas de cada, né, por marcadores históricos. E os marcadores proféticos, a igreja é que tem essa percepção. Mas há uma expressão que a gente usa muito, que são marcadores históricos e proféticos. Ou seja, esses marcadores que são proféticos, a leitura dos marcadores históricos se torna profético para a igreja. Não é isso? Na verdade, são eventos históricos perceptíveis,
para todas as pessoas, mas a análise, a percepção desses marcadores do ponto de vista apenas histórico, né, vai apenas para o livro, né, para os registros. Por exemplo, um aspecto muito importante, você pega, por exemplo, a reforma religiosa do século XVI. 31 de outubro de 1517, Catedral de Wittenberg, Alemanha. Isso é história. Agora, ali naquele dia, cumpriu-se uma profecia. Qual a profecia? Uma profecia que foi proferida pelo Senhor Jesus, quando ele disse assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. Então, o profético se cumpriu na história. Então, naquele dia ali, da fixação das 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, 31 de outubro de 1517, naquele dia ali se cumpriu uma profecia. O profeta Isaías, por exemplo, profetizou sobre o dia que Israel ia nascer como nação. Capítulo 66, verso 8 de Isaías, ele chega a dizer assim: acaso nascerá uma nação em um só dia? Pois Sião já está de parto e já deu à luz aos seus filhinhos. Então foi uma profecia falando de um dia, e esse dia foi 14 de maio de 1948. Então, em termos de história, o que representou 14 de maio de 1948? Representou um momento de uma organização do Estado de Israel. Mas isso foi profetizado 730 anos antes de Cristo pelo profeta Isaías. Então, você vê que o que é o marco histórico e o que é o marco profético. Então, histórico e profético, isso aconteceu naquela data. E o que nos importa na história da igreja nem é tanto o lado, vamos dizer assim, histórico. A nossa maior preocupação quando nós falamos da história da igreja é saber o que o Espírito Santo fez ao longo da história. Por quê? A história ela foi delineada pelo Espírito Santo. Quando lá no livro de Daniel nós vemos ali as referências relacionadas aos impérios gentílicos, eles vieram de acordo com as datas, mas foi como o Senhor revelou ali a Daniel no capítulo 2 do livro de Daniel. Então, quer dizer, o profético aconteceu, mas aconteceu dentro da história. Agora, nós que somos os servos de Jesus, temos o Espírito Santo, então nós discernimos que a profecia se cumpriu. É como o toque das trombetas. Toque das trombetas não é um som audível. O toque das trombetas é um anúncio de um aviso, né, de um sinal ou de um juízo, mas que só vai perceber quem está realmente no Espírito Santo, no Espírito, né? Assim como na época, no tempo antigo, só percebia o aviso que estava no toque da trombeta quem conhecesse, quem soubesse o que significava aquele toque. Aquele né? toque, isso. O inimigo não quer saber que som é esse. Ele ia ver o som, ele não ia saber se é para avançar, se é para recuar, se é para ficar o que for, porque isso é um segredo só para quem estava preparado para ouvir aquele toque. É bom lembrar, Josias, que os demais jovens aqui, que em Mateus 24, 32, Jesus fala sobre o brotar da figueira, né? Com suas folhas, seus ramos, saber que está próximo o verão. Então, na verdade, o brotar de Israel, em 48, despertou como se fosse o verão, como Jesus falou. Ou seja, ficar atento a esse despertar das profecias acontecendo, foi um despertar para o mundo e a partir desse momento, houve mais atenção que estava acontecendo no mundo, principalmente para os que esperam em Jesus, né? Então, a profecia bíblica do verão, você observa o verão chegando, então Jesus falou, começa a observar quando a figueira brotar, o que vai acontecendo, está acontecendo no mundo. Então, a igreja, os fiéis dessa hora estão atentos aos acontecimentos, lembrando sempre do que Jesus falou, né? Amém. Glória a Jesus. José, só é importante, quando fala de toque da trombeta, quem que está com o ouvido afinado para ouvir é dos segredos, porque os marcadores proféticos são profecias, claro, né? Para nós, profecia, que só identifica, isso que eu falo, é privativo, aquelas pessoas que nós vamos outra vez, privativo da igreja fiel. Porque a profecia, ela não é para o infiel, a profecia é para o fiel. Então, o infiel, ele ouve, assiste, vê, enxerga, ele pode até ler na Bíblia, a Bíblia falou que realmente Israel ia ser formado como nação. Realmente a Bíblia falou isso, e está acontecendo. Ele fica só nisso e para por ali. Mas o fiel, não, o fiel entende de uma forma muito mais profunda. Pera, isso aí são os marcos, está marcando para mim, marcando para a igreja. É o momento que se aproxima. Então, a profecia, ela vem no colo da igreja e a igreja agasalha a profecia e toma a profecia porque faz parte, a igreja é profética. E sem profecia o povo se corrompe. Se nós desprezarmos as profecias, nós seremos corrompidos e não entraremos na eternidade. Por isso que os marcadores proféticos apenas, exclusivamente,
a igreja identifica. O mundo pode até conhecer, você pode falar e pode noticiar, pode até escrever a respeito disso, mas eles não alcançam o que realmente o verdadeiro significado do que é profético. Amém. Bom, vamos lá. Como dissemos, é um programa especial, né? Nós estamos repercutindo aqui o Trombetas e Festas, o evento do final de semana. Eu quero aproveitar aqui no transcurso do programa e lembrar para você que no próximo sábado, dia 2 de dezembro, a partir da 1 da tarde, o evento será transmitido na íntegra pela Rede Bandeirantes para todo o Brasil. Então, se você não assistiu, assista. Se você assistiu, assista de novo. Se alguém que você conhece, que você convidou, não teve oportunidade, avise essa pessoa, vai aparecer na Band Nacional no próximo sábado, dia 2 de dezembro, a partir das 13 horas, da 1 hora da tarde, tá bom? E nós temos agora a participação de uma jovem que vai trazer uma informação acerca de uma experiência que ela teve no Trombetas e Festas junto com a sua família. Tá? É algo que nós precisamos estar sempre buscando ao Senhor, na medida em que nós falamos de Jesus para alguém, na medida que você tenha efetivamente convidado alguém para participar do Trombetas e Festas, ore ao Senhor para que o Espírito Santo realize uma obra e que você veja ali os resultados. Então nós vamos ouvir a experiência agora de uma jovem e que vai entrar no quadro Fala Jovem. A paz do Senhor Jesus, jovens, meu nome é Gabriela, eu sou da Igreja Afonso Cláudio I, do Ministério do Pastor Jefferson Rodrigues, e eu vim contar uma das experiências que eu pude viver no evento Trombetas e Festas. Eu queria dar uma pequena introdução sobre. Desde os anos 2000, nós somos da Igreja Cristã Maranata, e minha mãe se converteu nos anos 2000, somos batizados, e os meus irmãos. Mas o meu pai, ele ainda não teve essa experiência de salvação com o Senhor, né? Ele ainda não teve a oportunidade e o privilégio de conhecer esse projeto, de conhecer esse Deus vivo que fala conosco. E desde então buscamos ao Senhor, sempre temos buscado, e o Senhor sempre tem falado conosco, sempre tem nos fortalecido com as promessas dele, renovado a nossa fé. E nesse ano, quando nós avistamos esse cronograma, vimos, né, o Trombetas e Festas, o evento Trombetas e Festas, e desde então começamos a buscar o nome do Senhor para que toda a nossa família pudesse estar junta nesse evento. O meu pai, ele já tinha subido, né, muitas vezes ali no Manaim Domingos Martins, mas nunca tinha participado de algum seminário. E sempre foi nosso desejo, nosso coração dele poder também participar de alguma aula. E vimos a oportunidade no Trombetas e Festas. E preparamos em oração, nós o preparamos também os 3 meses antes, assim como nós estávamos buscando, seja nas cantatas, nos convites, nós também nos preparávamos em oração pela vida dele, para que tudo pudesse ser muito claro, que o Senhor pudesse atingir o coração dele e que a bênção do nosso lar pudesse ser completa. Sabemos que a salvação é um processo, muitas das vezes não é no nosso tempo, mas só de saber que ele estaria ali conosco já seria uma grande bênção para as nossas vidas. As 3 últimas semanas, antes de acontecer esse evento, muitas lutas se levantaram. O inimigo, ele vê a situação e ele não está satisfeito, mas louvado seja o nome do Senhor, que na oração nós vencemos. E no dia 26 nós estávamos lá no Manaim Domingos Martins, presenciando todo o evento, os louvores, a palavra. E foi maravilhoso, muitas pessoas o receberam muito bem, ele ficou muito feliz de estar ali, muito mais nós, a nossa família, de poder estar com meu pai ali, a nossa família completa na presença do Senhor. E interessante, quando nós estávamos voltando, nós perguntamos, né, ao meu pai se ele tinha alguma dúvida sobre a palavra. E ele falou que não tinha, mas mesmo assim, nós retomamos ao assunto de trombetas e começamos a falar. Primeiro comentamos sobre a primeira trombeta, sobre a segunda, sobre a terceira, e quando chegou na quarta, ele mesmo disse, e aí Jesus volta. E esse foi o ponto que nós entendemos que o Senhor, ele tinha ido de encontro. E nós estamos muito felizes por servir a um Deus fiel,
na qual nós temos orado, e às vezes não é no nosso tempo, mas é maravilhoso poder ver as maravilhas que Ele tem operado nas nossas vidas. E louvado seja o nome do Senhor, porque essa transmissão ela transmitiu ao mundo todo, mas em especial à vida do meu pai. Nós somos felizes porque há um processo e no tempo do Senhor, o Senhor tem cumprido. E nós cremos que, em nome de Jesus, a nossa família, ela irá subir para a eternidade. Não importa o tempo, mas que quando Jesus vier, nós possamos subir juntos, em família, para a eternidade. É isso, irmãos, nós recebemos essa bênção. Estamos muito felizes e esperamos, né, que o Senhor ele venha operar na vida de todas as famílias, porque o que nos importa é que a nossa família ela suba diante do Senhor. Amém? Todos a paz do Senhor. Obrigado, Gabriela, pela sua participação, por ter enviado para nós a sua participação, falando da sua experiência, da sua família. Glorificamos ao Senhor pela vitória, né, que já foi alcançada, pela compreensão, pelo alcance e por aquilo que Deus já está fazendo na sua vida e na vida da sua família. Bom, vamos continuar agora aqui com os nossos jovens participando e nós vamos ouvir agora a pergunta do nosso irmão Rafael Lemos. Rafael, fique à vontade. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Eu sou da Igreja da Enseada do Suá, pastor Sérgio Souza, e a minha pergunta novamente é para o Senhor, pastor José. Estou retornando conforme a Nínive fez. Eu tive a honra de participar dos 3 eventos, Trombetas e Festas. Se a gente for parar aqui, fazer um rápido compilado, existe uma sequência nas mensagens, né, e uma coisa muito, muito forte para nós. A minha pergunta é sobre a profecia. Existe alguma sequência profética, né, do Trombetas e Festa 1, 2 e 3? Amém, glória a Deus. Isso é interessante, sua pergunta é interessante. Eu vou começar respondendo, depois os pastores aqui, claro, ficarão à vontade para fazer os complementos necessários. Mas o que acontece, Rafael, é o seguinte: nós estamos vivendo uma sequência de marcadores proféticos, como os pastores acabaram de falar. O Trombetas e Festas 1, ele teve por objetivo alertar, abrir os olhos do mundo, né, de todas as pessoas, acerca do entendimento, da compreensão daquilo que estava acontecendo, que já estava acontecendo até aquele momento, né, no sentido de que as pessoas entendessem que o momento da vinda de Jesus estava aproximando. As pessoas estavam completamente dispersas em relação a isso. Então, a abordagem feita naquele primeiro momento foi no sentido de dizer, olha só, estão acontecendo essas e essas ocorrências, né, esses sinais, né, na natureza, as 3 trombetas, a base foram as 3 trombetas, o entendimento do que são os sinais, né, para a igreja, dos sinais em Israel, né, e dos sinais para o mundo, tudo aquilo que estava acontecendo ao nosso redor. Foi, vamos assim dizer, um ponto de partida, foi um alerta, porque muitos estavam absolutamente desatentos em relação ao que era a profecia. Esse foi o objetivo do Trombetas e Festas 1. No Trombetas e Festas 2, né, já se mostrou, e aí você tinha para onde caminham as nações, que era a sequência que ali estava colocada, e já se alertou para onde o mundo estava indo, em que direção o mundo estava acontecendo. E é interessante que o Trombetas e Festa 3, ele já atualiza do 2, que foi no ano passado para cá, com elementos novos, eventos novos, sinais novos, e já começa a mostrar uma atitude do mundo e do consórcio formado entre o mundo, entre o mal que domina esse mundo, no sentido de se amotinar contra Deus, se posicionar contra Deus. A palavra amotinar, que foi aquela pergunta, né, por que se amotinam as nações, ela vem de motim, né? E o que é o motim? É quando as pessoas se reúnem, fazem uma reunião e começam a articular uma situação contra uma autoridade legítima. Isso é motim, tá? Então, quer dizer, além do mundo estar caminhando, que foi o 2, numa direção de total falta de condições, sob todos os aspectos, né, de viver o projeto de Deus,
Agora, nessa última Trombetas e Festas, ainda se ficou claro ali que o mundo se amotina contra Deus. Então, essa é uma sequência, num resumo bem compacto mesmo, dos três eventos. Mas eu queria franquear aqui os companheiros, porque, sobretudo Trombetas e Festas 3, né, os outros, claro, também, mas trouxe tantas palavras e tanto conteúdo que agrega, que aí vocês podem colocar também uma Mas antes eu queria percepção. lembrar sobre o Trombeta 2, que foi feito algumas perguntas que foram respondidas, evidentemente. Carece da gente lembrar. Lembrar. Quando será a última mensagem? Quem será o último mensageiro? Foram perguntas feitas e respondidas, né? A última mensagem é hoje, né? Porque se hoje ouvis a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então a mensagem é hoje. E quem é o mensageiro que vai entregar a última mensagem? É o Espírito Santo, né? Que vai falar e vai manifestar, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Ele convence o homem. E a última mensagem é qual? A última mensagem é a mensagem do arrependimento, que foi falado, né? As 3 perguntas. Então, arrependei-vos, tem até texto, arrependei-vos, arrependimento, quem crê e for batizado, né? Crer, é preciso crer, né? Que nem sempre é o batismo, é a questão de crer e se arrepender. Então, o mensageiro, qual vai ser a última mensagem e qual a mensagem? A mensagem do arrependimento, né? Foi as 3 perguntas que foram colocadas no Trombeta 2, que tem que lembrar isso aí, né? Uma outra pergunta foi quem virá em nosso socorro, né? Quem virá, de onde vem o livramento, né? Há um aspecto interessante sobre a última mensagem, Luiz Eugênio e demais, porque nós não sabemos quando será a última mensagem para nós. Né? O Alexandre falou que, assim, Jesus pode voltar enquanto nós estamos conversando aqui, né? Nós não sabemos. Qual foi a última mensagem para o ladrão na cruz? Que estava ao lado de Jesus e que disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi a última mensagem para ele. E eficaz, né? E eficaz. Aquilo ali foi uma mensagem que mudou a eternidade para ele. A vida dele... Nós temos muito exemplo disso, de pessoas que nós assistimos nos últimos momentos que definiram naquele instante ali. Nós temos um caso nesse domingo, Alexandre, conversávamos antes aqui de entrarmos no ar, de um pastor nosso, né, que estava no hospital ali e terminou o Trombetas e Festas, ele partiu para o Senhor. A última mensagem foi o Trombetas e Festas. Então, ninguém sabe qual será. A última mensagem é agora, né? Para você que está assistindo, essa é a última mensagem. Né? Pode ser a última mensagem, né? Jesus pode voltar na sequência. O seu encontro, eu costumo dizer assim, seu encontro com Deus pode se dar na sequência, né? Seja pelo arrebatamento, seja, né, momento em que a gente obrigatoriamente vai ter de... o pastor Edim, né, da Bahia. Pastor Edim da Bahia. De Freitas, deixou um exemplo de fé, né? Deixou. Até a última hora assistindo trombeta, depois o senhor levou, mas já com uma mensagem para a família, né? Isso. Família e os irmãos de Teixeira da Bahia tem uma mensagem, deixou uma mensagem de fé. Amém. E já entrou na festa, né, Luiz? Entrou na festa. Quer dizer, já estou não, continuou na festa, que nós já estamos nela, mas ele agora vai naquela que não vai terminar mesmo. Chegou primeiro no lugar que todos nós queremos ir. Amém. Vamos continuar então as perguntas? Vamos lá. Porque depois, se vocês concordarem, a gente queria pedir que os jovens aqui também se manifestassem sobre a experiência deles. Vamos perguntar para eles, hein? Pode ser. Muito perguntador. Até o Rafael, que nem apareceu, porque toda hora ele está eclipsado lá, a gente não acha que o Rafael só hora que ele perguntou. A gente nem sabe se ele está aqui. Não está aparecendo. Né? Muito bem, então eu gostei, está eclipsado. Vamos lá, Nínive, mais uma pergunta? Tem sim, pastor. Temos muitas perguntas, mas fazer uma pergunta agora para o pastor Gilson. Muito nós falamos sobre a última mensagem, pastor, mas qual seria a mensagem deste momento para a igreja, para Israel e para os gentios? Bom, muito bem. Um aspecto interessante nessa pergunta, Nínive, é que a maneira como esta abordagem do Trombetas e Festas foi feita foi no sentido de dirigir a proclamação a 3 grupos distintos, que seria a igreja, Israel e os outros povos, que são chamados na Bíblia de gentios, né? Povos que não são da descendência de Israel, não são israelitas.
Então, os outros povos são chamados na Bíblia de gentios, ou outras gentes. Agora, o que é Apóstolos capítulo 2, porque a primeira mensagem que o Espírito Santo transmitiu para o mundo, usando ali os apóstolos, Pedro e mais os 11 que estavam com ele, eles direcionaram primeiramente a mensagem ao mundo ali, né? Direcionaram a Israel e direcionaram à igreja. Quando ele fala ali, varões judeus, varões israelitas, varões irmãos. Então, são os 3 segmentos da mensagem. Então, nós hoje estamos entregando a mensagem da mesma forma como foi a primeira mensagem entregue lá em Jerusalém, ano 33, ali no Pentecostes, quando foi derramado o Pentecostes. Então, é a mesma mensagem da igreja. O Espírito Santo é o mesmo, né? A mensagem é a mesma, e o pregador ainda é o mesmo, que é o Espírito Santo usando a igreja, o corpo de Cristo, né? Porque o texto diz que não foi Pedro sozinho, não. Ele se pôs de pé com os 11, ou seja, era um corpo que estava ali transmitindo. Bom, agora, o que é que essa mensagem tem, por exemplo, para a igreja? Essa proclamação. Essa proclamação para a igreja é no sentido de despertar a igreja, um aviso solene para a igreja em termos do preparo dela para o encontro com o Senhor, ou seja, o preparo para o arrebatamento. E é por isso que o apóstolo Pedro cita ali a profecia de Joel, nos últimos dias acontecerá. Quer dizer, ele fala a respeito dos sinais e fala a maneira como a igreja será usada nesses sinais, né? Vossos filhos terão visões, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. Então, ele está falando a respeito da igreja. Então, é a parte da mensagem direcionada à igreja. Mas também o outro segmento, o outro grupo, seria Israel. Por que Israel? Porque Israel faz parte da velha aliança. Então, e Israel também está dentro de um contexto profético para a igreja, que é aquilo que nós, às vezes, muitos pregadores até, e estudiosos da Bíblia, eles usam dizer que Israel é uma espécie de um relógio profético de Deus para a igreja. Tanto é verdade essa indicação de que Israel é um relógio profético de Deus para a igreja, que o próprio Senhor Jesus nos levou a olhar para Israel. Quando ele disse, aprendei a parábola da figueira, Mateus capítulo 24, se você pegar esta parábola em Lucas capítulo 21, ele vai dizer assim, olhai para a figueira e para todas as árvores. Quem é a figueira? É uma árvore relacionada a Israel. E todas as árvores, todas as nações que estão ao redor de Israel, nações que, inclusive, antes de 1948, nem tinham expressão mundial, passaram a ter. Então, é um momento de despertamento. Nós não estamos olhando para Israel e as nações ao redor dentro de um contexto histórico ou político. Não, estamos olhando dentro de um contexto profético. Ou seja, está se cumprindo uma profecia. Então, por isso, Israel, portanto, é mencionado ali, né, é mencionado na proclamação como um aviso do Senhor Jesus para estarmos atentos àquilo que vai acontecendo com Israel, porque para nós é uma forma de acompanhar os marcadores proféticos. Aliás, o surgimento de Israel como nação em 1948, cumprindo profecias do profeta Isaías, de vários profetas do passado e do Senhor Jesus, para nós é um marcador profético, podemos dizer assim, um marcador muito profético, muito visível, né? Muito claro, muito claro. Agora, o outro segmento, ou seja, o outro grupo, seria os gentios. Então, a igreja, Israel e os gentios. Por que os gentios? Para mostrar, alertar o mundo a respeito daquilo que está acontecendo com o mundo, os fenômenos geofísicos, por exemplo, o toque das trombetas, como foi muito bem colocado nas 3 proclamações, e o aspecto relacionado também a acontecimentos de ordem política, acontecimentos de ordem social, as grandes movimentações sociais, como o mundo está se comportando. E agora, por último, a maneira como todas as coisas no mundo estão tentando se levantar contra o Deus verdadeiro. Até mesmo algumas descobertas que têm sido feitas hoje estão todo no sentido de tentar substituir a Deus. Hoje, você já está vendo fatos acontecerem no mundo
que mostram uma espécie de uma rebelião contra Deus. Você entrar num templo hoje para assistir um pregador pregando que ele não existe. Então, é uma forma, de certa maneira, de uma tentativa de substituição de Deus. Países, no passado, tão cristãos, hoje estão proibindo o uso de Bíblia na escola, nos ensinos, né? Querem agora criar uma forma de tirar Deus de tudo quanto é lugar. Então, isso é o que está acontecendo hoje. Então, o que acontece nisso? As nações precisam saber que isso é uma forma que está trazendo, que está acontecendo hoje, né? E precisamos estar alertados, porque tudo isso foi profetizado para esse tempo como uma forma de mostrar que a volta do Senhor Jesus está próxima. Muito bem. Vocês querem comentar? Eu só importante quando você fala de palavra, qualquer mensagem, ou mensageiro, tudo quando você fala da palavra, primeira coisa que nós não podemos esquecer, o efeito da palavra de Deus, ela não termina no momento que é dita. Então, se a palavra foi anunciada, alguém ouviu, não deu atenção. Filho do homem, fale, né? Quer ouça, quer deixe de ouvir. Por que ele fala quer ouça, quer deixe de ouvir? Uns vão ouvir, vão atentar, vão aceitar e vão acolher. Outros, talvez, vai passar um dia, um mês, 50 anos, um dia aquela palavra vai fazer efeito na vida dele. Porque a palavra não volta vazia. Nenhuma palavra é desperdiçada, ela não volta vazia. Nenhuma palavra que nós dissemos no anunciar, trombetas e festas, foi anunciada. Quantos ouviram? Não sei qual, muita gente ouviu. Uns apenas ouviram por educação, outros acolheram, realmente receberam a bênção, aí você fica desapontado. Puxa vida, eu esperava, tinha tanta expectativa que ele, ouvindo a palavra, ele recebesse uma bênção, mas você não sabe. A palavra de Deus, ela foi dita, ela entrou no coração, pode não ter entrado naquele momento, mas ela não vai voltar vazia. O momento, ela vai produzir o efeito dela. Quantas experiências que nós temos de salvação de pessoas que aceitaram o Senhor por uma coisa que eles tinham ouvido há muitos anos. Eu conheço. Eu tenho um conhecido meu que ele não era uma pessoa muito boa, não. Ele costumava fazer coisas que não devia, né? Um dia ele foi fazer uma dessas coisas e lembrou o seguinte, que na Bíblia está escrito, não matarás. Aí você imagina o que ele ia fazer. Ele, a Bíblia está escrito, não matarás. Quer dizer, quantas vezes, ele já li a Bíblia várias vezes, quantas vezes ele ouviu essa palavra da Bíblia? Quantas vezes ele ouviu? Agora, naquele dia fez efeito na vida dele. Naquele dia ele aceitou Jesus como Salvador. O Espírito Santo falou com ele. Pois é, entendeu? Mas a palavra foi dita, quer dizer, quer ouça, quer deixe de ouvir. Ele não ouviu antes, mas ela produziu efeito. Então, às vezes, nós vamos dizer, o que foi anunciado na primeira trombeta, segunda trombeta e festa, terceira trombeta e festa, está produzindo efeito. Da mesma forma que as trombetas de Apocalipse soaram, o efeito dela vai continuando, a palavra dita no púlpito, ela continua ecoando e vai chegar nos corações. Quando nós falamos em marcadores proféticos, a trombeta soando, a trombeta ela soou primeira vez e continua, né? O soar dela continua. Isso é uma verdade tão... Os efeitos são cumulativos. Uma verdade tão forte na Bíblia, sobre a trombeta continuar tocando, os fatos proféticos continuar acontecendo. Isso aí não precisamos nem nós, como servos de Deus, comprovar isso. A própria ciência comprova, por exemplo. À medida que os séculos foram passando, os terremotos do mundo aumentaram cada vez mais. A fome no mundo, a cada dia que passa, aumenta mais a fome no mundo. Então, as guerras aumentaram cada vez mais, as guerras relativas ao passado. Então, tudo que você vai vendo, a Bíblia fala sobre a traição, aumentaram mais homens traindo um ou outro. Aí, cada fato profético mostrado na Bíblia, a iniquidade, se achava que no tempo de Sodoma e Gomorra era terrível, imagina hoje, a iniquidade está aumentando, então tudo está multiplicando mesmo. E a Bíblia, até sobre a ciência, né, fala que a ciência se multiplicaria. Então hoje nós estamos falando de inteligência artificial. Ninguém sabe qual vai ser o futuro da inteligência artificial. Então aí acontece o seguinte, os fatores multiplicadores das profecias são muito grandes. A ciência comprova, tudo que a Bíblia fala, ela vai falando, vai sendo um progressivo o crescimento. Então as profecias, é como se as trombetas continuassem tocando. Você fala, em Apocalipse 8, fala da destruição da floresta, a cada dia o mundo está sendo destruído mais ainda. Você fala da destruição dos rios, do mar, é só ver se o pescador que vai buscar peixe, hoje busca lá no alto mar, porque está difícil achar o peixe na beira. Então as coisas vão se multiplicando, comprovando que o que diz esses marcadores proféticos, os sinais da Bíblia, vão cada dia aumentando mais, não diminui não, certo? O ser humano vive assim, né?
Amém. Pastor Josi, eu preciso saber da irmã da Nínive se ficou contenta. Só ela para provar a sua resposta, só ela. De repente, falta alguma coisa. Pastor, glória a Deus, não está respondido. Luiz, o conhecido de Alexandre não deu ouvidos ao Código Penal, não, mas deu ouvidos à voz do Espírito Santo. Mas nós temos umas pessoas hoje em dia, José, assim, eu lembro do irmão que falou que tinha uma pessoa trabalhando na casa dela, que não tinha aceitado Jesus, evidentemente, né? Aí falou, pastor, o senhor está falando de arrebatamento, né? O senhor vai ser arrebatado? Ele falou, estou orando, eu vou ser arrebatado. E sua filha vai ser arrebatada? Também. E sua mulher vai ser? Também. Pastor, será que quando for arrebatado, o senhor deixa a casa para mim aqui? Não pode ficar com a casa aí. Tem gente que é muito preocupada com... Tá certo. A mulher está preocupada. São justa, né? Arrebatar. Será que podia ficar a casa para mim quando eu for arrebatado? Ela já criou no arrebatamento, né? Que ela até quis a casa para ela. É o problema. Mas vamos lá, vamos fazer uma coisa. Começar pela Karina ali. Eu queria pedir que vocês falassem, porque é interessante, né? A gente sempre diz que é um programa de jovens, para jovens, feito por jovens. Então, eu queria ouvir os jovens. O que foi para você o Trombetas e Festas? Pastor, para mim, logo no inicial ali da transmissão, eu tive uma grande bênção em relação a tudo que o Senhor fez para mim desde a primeira edição. Todas as bênçãos que Ele fez na minha vida. E neste momento também estava entoando o louvor Preciosa Graça. Então foi um momento de quebrantamento meu e de glorificar o Senhor por tudo que Ele fez na minha vida. Amém, glória Amém. a Deus. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar para trás Eu quero aqui. perguntar também. Fica à vontade, Luiz. Luiz. Pergunta. Vou perguntar para Nínive. Isso, vamos lá. E agora, Nínive? Eu lembrei de Nínive, quando eu visitei a cidade de Nínive, no Oriente Médio, eu lembrei de Nínive aqui. Então é o seguinte, Nínive, minha pergunta é a seguinte, você... não está no script não a pergunta. Não, hein? pode fazer. Se ela não responder, os outros vão te ajudar a responder a pergunta. Minha pergunta, você acha que falta alguma profecia se cumprir para Jesus voltar? Arrebatar a igreja? Falta alguma profecia? O que você acha? Não, pastor, eu acho que não falta. Eu acho que esse momento é muito especial para nós, esse momento que nós vivemos do breve. E essa mensagem do Trombetas e Festas foi muito especial para os nossos visitantes que assistiram online ou estiveram presenciais na nossa igreja. Na minha igreja eu fiquei muito feliz, tiveram mais de 300 pessoas. E porque eles tiveram a oportunidade de ver ali naquele evento que é relativamente rápido, mas entender o momento que nós estamos vivendo, entender sobre a nossa igreja, conhecer uma oportunidade que às vezes quando a gente faz uma evangelização na rua, às vezes em um culto que é tão rápido, a gente não consegue transmitir tudo isso, né? Então, esse evento ele é muito especial para conscientizar a nossa família, os nossos amigos, os nossos visitantes, de que as profecias já se cumpriram, que Jesus está às portas e que Ele quer salvar, né? Os outros jovens estão de acordo com a Nínive aí? Muito. A Nínive está bem doutrinada, o pastor dela ficou direitinho, né? Pastor Sérgio Souza. Sérgio Souza não é fácil não, né? É isso mesmo, vamos lá. Muito bem. Você quer falar da sua experiência? Ou essa já foi a sua experiência? Essa já foi a minha experiência, os louvores, né? E estar no Manaim já é uma experiência. Todas as vezes que nós estamos lá, é muito especial. Nós que somos aqui de Vitória, é um privilégio que nós podemos estar todo seminário no Manaim, né? Mas quando a gente encontra com os amigos que vêm de fora, eles falam como é especial estar no Manaim, né? Participar presencialmente desse momento. Então, nós somos mesmo privilegiados. Glória a Deus. Vamos para o Henrique? Fala, Henrique. Acredito que a grande experiência que eu tive foi com relação ao sentimento de corpo. Ver o empenho dos irmãos ali antes do Trombetas para evangelizar, para enviar um link, para curtir. Eu trabalho com marketing e os irmãos podem ter certeza que isso faz muita diferença. Uma curtida, um comentário, aquele conteúdo realmente é levado para muito mais pessoas do que seria levado normalmente. Então, esse empenho dos irmãos fez muita diferença e eu vi na prática também a diferença que isso fez. Pessoas que eu não cheguei diretamente a mandar um link, a convidar, mas que falaram que viram ali nos stories, viram o compartilhamento que eu fiz, assistiram Trombetas e tiveram uma bênção através disso. Isso, para mim, foi o grande impacto. Glória a Deus. Vocês vão me dar licença, eu vou usar uma expressão que os jovens estão usando muito hoje. Pegou a visão, jovem? É isso aí, tá vendo? O negócio é esse. Você não sabe como é importante. Aliás, você já foi lá
no chat, lá nos comentários, e colocou, né, a sua participação hoje aqui, porque isso conta, a curtida conta, né? Não é simplesmente você valorizar um conteúdo, é muito mais do que isso, é você fazer com que muito mais gente tenha acesso a esse conteúdo, seja oferecido esse conteúdo a muito mais gente. Então é importante a sua participação nesse sentido, o que o Henrique acabou de falar, né? Curtir, compartilhar, participar no chat, enfim, né? Estar interagindo com o conteúdo, a plataforma, o algoritmo da plataforma entende que esse conteúdo é de interesse e oferece para mais gente ainda, tá bom? A gente sempre fala isso, mas é importante você ter essa informação. Pastor Josias, inclusive, aconteceu comigo, e eu lembrei agora com a fala do Henrique, e eu acredito que tenha acontecido com outros jovens também, de que os nossos visitantes ficaram tão maravilhados quando começaram a assistir o evento, que eles transmitiam o link e reforçavam. Então, assim, grupos que eu enviei o link, aí as pessoas, depois que começou o evento, não... Rafael, fala aí, Rafael, sua experiência. Eu também fiquei impactado, pastor Josias, não querendo comparar os 3 eventos, mas a forma da divulgação desse terceiro evento. Nós vimos o adesivo no ônibus, no motoboy de fast food. Esses dias eu fui numa costureira, ela é de outra igreja. Ela, olha, lá dentro da minha igreja eles estavam falando desse evento, na televisão, em vários países, outdoor. Eu fiquei muito impactado com isso, mas também nós que trabalhamos na projeção, nos bastidores, a gente, na hora de montar um slide, assim, eu fiquei muito impactado com as revelações, né? O pastor Gerson, com vários outros pastores que deram sugestão, com o pastor Gedeuti, principalmente, tudo, o Espírito Santo ditando, a organização desta obra, né, que nós fazemos parte, é uma coisa assim extraordinária, uma coisa que me marcou ali, um comentário, coloca esse versículo porque esse versículo diz isso. Quantas revelações que nós temos, como o Espírito Santo habita entre nós. Então, eu fiquei, às vezes, lá no Manaim, 1h da manhã, você montando, aquele dia, até o senhor mesmo fazendo o teste. Isso. E as revelações ali, os comentários da Bíblia, da palavra, isso me impactou muito. Glória a Jesus. Alguma pergunta para os jovens? Não, quero mais uma pergunta. Isso, Luiz Eugênio hoje veio para colocar vocês no aperto. Quero me perguntar tanto disso sobre namoro, casamento, que eu tenho que responder para eles aí. Aliás, vamos ver. Agora, a pergunta é a seguinte, eu queria saber, porque isso aí é bom o jovem estar bem ciente sobre esse assunto, né? Eu pergunto aos jovens, que trombeta falta tocar para a igreja ser arrebatada? Ou já não falta trombeta nenhuma? O que os jovens dizem aí? Quem vai responder? Eu entendo que é a 4ª trombeta, né? Quando fala que o sol escurecerá, a lua não vai mais ter brilho e nós iremos subir no toque da 4ª trombeta. Esta, né? Para a teologia, para o mundo, eles entendem que são 7 trombetas, né? Mas para nós, a 4ª trombeta é o chamado do Senhor, virá o arrebatamento para nós. A última trombeta para nós é a 4ª. Depois vem a sequência das 3 outras trombetas. Aí o pessoal me pergunta, mas é o fim do mundo? Não, não é o fim do mundo vai continuar. Né? Mas é o fim do projeto de salvação, do tempo da oportunidade. E foi falado isso lá, né pastores? Depois do toque da 4ª trombeta, a grande tribulação, foi tudo falado isso no evento, né? Os irmãos podem fazer essa recapitulação lá, ver novamente, foi tudo explicado isso. Aliás, né, Luiz, se você tem alguma dúvida sobre o arrebatamento da igreja, entra lá no nosso, no nosso YouTube, coloca lá na lupa de buscar dentro do canal, né, coloca lá arrebatamento. Nós tivemos uma sequência, se não me engano, se eu não errei na conta, de 11 lives. Foi realmente. 11 programas exclusivamente sobre arrebatamento, inclusive com essa pergunta que o Luiz Eugênio acabou de fazer, a resposta está lá. Então, tem vários aspectos sobre o arrebatamento que foram feitos na forma de live, ou seja, ao vivo, mas que continuam e vão continuar lá no nosso canal. Vão continuar, inclusive,
As pessoas podem acessar quando Inclusive, eu vou quiserem. gravar hoje 12 motivos porque a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Opa! Motivo bíblico, hein? Agora, a Van Premier. Tá? Primeiro. Agora, é interessante a colocação do jovem ali, o seguinte, porque isso aí, quando fala da igreja, falando que nós pregamos isso, na verdade, existiam muitas interpretações sobre trombetas, né? Existe até hoje uma interpretação. Agora, uma coisa eu falo, nós não precisamos nem de ninguém aceitar o que nós pregamos sobre as trombetas, não. É só você que está conosco aqui olhar o seguinte, a Bíblia diz, nós pregamos que a Bíblia diz, em Apocalipse 8, diz o seguinte, 33% da floresta seria destruída, 33% das águas dos rios seria destruída, 33% das espécies do mar seria destruída, né? As três perguntas são feitas, 33% da floresta, 36% do mar, 33,3%, né? Que fazer a conta, dá um quarto, né? 33,3% das águas dos rios seriam destruídas. Isso aí, você está em dúvida disso aí? Então pergunta, qualquer cientista já foi destruído ou não isso aí? Qualquer cientista qualquer cientista de credibilidade vai explicar que tem muito mais do que isso foi destruído. Ou seja, nós estamos pregando, se alguém não crê na Bíblia, é só crer na ciência, está crendo na ciência, crê na ciência então, já que você não crê na Bíblia, olha a ciência, que esses 33%, todos esses fatos que nós estamos falando, ninguém tem coragem de tomar água de um rio sem tratamento de água. Beber água direto do rio tem que ter tratamento, toda cidade tem, né? O mar, é só você perguntar a um pescador aí como é que está a situação do mar, de poluição de plástico, de tanta coisa lá, e pergunta a alguém que é ecologista sobre a situação da floresta do mundo, como está destruída. Então, isso aí, está tão fácil entender a profecia, eu não sei porque que há tanta dúvida ainda, né? As pessoas fazem tanta resistência ainda. Bom, a gente tem que encerrar, nós já estamos com mais de 50 minutos de programa, né? Estamos caminhando no final. E sempre a gente pede a um pastor, né? E a gente costuma convidar pastores, não só de outros estados, aqui da Grande Vitória, para entregarem uma breve palavra de 3 minutos para a gente encerrar o programa. Então, eu vou aproveitar que nós estamos em 4 pastores aqui e pedir ao Alexandre Brasil para trazer uma breve palavra agora, né, nesse momento que a gente chama de Fala Pastor. O texto que nós vamos falar sobre ele está no Salmo 89, no versículo 15, que diz assim: Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Estamos falando de festa, daquela festa que estamos nela, daquela festa maravilhosa que primeiro, no dia que nós dissemos, Senhor, eu me entrego a Ti, aí houve uma festa no céu, por um pecador que se arrependeu. Então nós somos causadores de festa no céu. Ou seja, cada um de nós que se rende ao Senhor, os céus se alegram, se regozijam, porque o projeto de Deus, o sacrifício de Jesus foi valorizado. Alguém deu um valor àquele sacrifício e se entregou a ele, se rendendo incondicionalmente ao Senhor. Aí houve uma festa. E esse povo que conhece esse som festivo das festas do Senhor, de um povo que se alegra, de um povo que se regozija no Deus poderoso, no Deus de Jacó, no Deus de Israel, no Deus que faz maravilhas, fazia, continua fazendo e vai fazer sempre em nossas vidas. E andará na luz, na revelação, na direção, um povo guiado pelo Espírito Santo, um povo que tem um rumo, um povo que tem uma direção, um povo que tem um caminho, um povo que sabe que existe uma eternidade o aguardando. Isso é festa em nossos corações, é festa em nossas vidas. Quando nós nos reunimos em um ajuntamento de louvor e adoração ao Senhor, expressamos a gratidão que há em nós, a alegria de todo um povo que foi remido pelo Senhor. E a nossa alegria aumenta cada vez mais, sabendo que a qualquer momento, a qualquer instante, nós estaremos face a face com esse Senhor, face a face com o nosso Deus, em glorificação, em adoração, para que essa festa que começou no dia que aceitamos o Senhor, ela continue por toda a eternidade, no louvor, na adoração, na glorificação, festa em festa, adoração e adoração. Bem-aventurado, feliz. Você é esse povo, você faz parte desse povo, você é feliz. Bem-aventurado. Ah, não faz parte ainda não? Faça agora, porque esse povo é um povo alegre, é um povo feliz, é um povo abençoado. E que Deus, assim,
abençoe a cada um de nós. Amém. Glória a Jesus. Bom, a gente agora vai encerrar, né, essa edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Eu quero agradecer aos pastores aqui presentes, tá, pelo tempo, por estarem aqui, dispuserem a estarem conosco num momento tão especial da nossa história como igreja, Igreja Cristã Maranata, momento especial do projeto profético de Deus, em que nós estamos tendo a oportunidade de anunciar a toda criatura em diversos idiomas, né, tentando cobrir todo o planeta, para que todos tenham oportunidade. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém. Também os jovens que estão aqui conosco, né, desejar né, que o Senhor continue abençoando vocês, abrindo as portas, conduzindo a vida de vocês sobre todos os aspectos. Eu queria pedir para a Karina, cadê o microfone? Isso, é porque sempre a Andréia faz questão de ressaltar a equipe que ajuda e que ajudou hoje mais uma vez, e eu queria que você lembrasse, além de você, o nome dos nossos irmãos, até para que os irmãos estejam orando por esses jovens. Amém, pastor. Nós temos a Maritza, nós temos o João, o Thalisson e a Raíssa, que nos ajudam a estar preparando esse programa, que é um programa de jovens feito por jovens. É isso aí, muito bom. Então, isso é importante a gente falar isso, porque a gente ouve de muitos irmãos, né? Olha, eu estou orando por vocês. Inclui o nome desses irmãos, a Karina está nesse grupo, né? Que a cada edição do programa são eles que organizam tudo, estruturam tudo, né? Depois vem Luiz Eugênio e bagunça tudo, mas eles arrumam todas as coisas não entra não. Mas tá bom, tá certo. A gente agradece a presença de vocês, agradece a sua audiência, dizendo que muito mais importante do que a sua audiência é a sua oração, tá certo? Pelas nossas vidas e para que você esteja preparado para o grande dia do Senhor. Deus abençoe você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, você que nos acompanha pelo canal 126, sistema de transmissão via satélite aberta, né, via Embratel. Vem novidade por aí, tá? Você que, né, tem sistema de TV e tal, antena parabólica, vem novidade. Hoje a gente já estava conversando sobre isso, né, Luiz? Vem novidade por aí, mas deixa pra gente contar depois que já está chegando, tá bom? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém.